Oi, amigos, amigas do Face, estamos aqui na Cidadania FM, no 104.9, também no Facebook, começando aí o nosso Jornal 60 Minutos. Daqui a pouquinho já teremos o som dos 60 Minutos aqui para vocês. Enquanto isso, pode vir aqui para a nossa página, a página Ernesto Albuquerque, e, se possível, se quiserem, compartilhar aí, a gente agradece, né? Para que a gente mostre as notícias para todo mundo aí, além do alcance do rádio, através do Face, através do YouTube, assim por diante, tá ok? Vamos então, começando agora 60 minutos. Informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 7 minutos, muito boa tarde. Estamos chegando aqui nos 60 minutos da Rádio Cidadania, no seu rádio 104.9, no seu computador www.radiocidadania.com.br, esse é o blog da Cidadania, e também no seu celular e no seu computador, no seu laptop, através dos aplicativos Radiosnet e TuneIn, você pode acompanhar toda a nossa programação e ao vivo pelo Face, e estaremos gravando, colocando no YouTube também na página da Rádio Cidadania FM Avaré, São Paulo, para que você possa ter toda a nossa informação, as notícias que interessam ao seu dia a dia. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. As nossas agendas de amigos e amigas aniversariantes, aqui da Cidadania FM do Facebook. Também estaremos falando das notícias da cidade, do Brasil e do mundo, aqui na região, rebelião em Bauru, mais de 200 presos se evadiram do complexo agrícola, a penitenciária agrícola lá de Bauru. Alguns já foram recuperados. Mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar de inflação, vamos falar de sigilo de investigação e também a cobrança da OAB sobre a presidente do STF, sobre a substituição do ex-ministro Teori Zavascki. Vamos falar também do SISU e da febre amarela, 3 mortes no estado de São Paulo, além de 32 mortes em Minas Gerais. A história hoje vai falar do resgate do soldado da Segunda Guerra Mundial, que ficou 30 anos após o término da guerra, sem saber que a guerra tinha terminado. E também estaremos mostrando a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré e as notícias dos blogs e jornais aqui da terrinha, aqui da Estância Turística de Avaré. Apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. Um abraço aos amigos do Face que já estão acessando a nossa página. Um abraço a todos aí. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 10 minutos, também conosco NT Chaveiro. O Nelson está aí à disposição 24 horas. 99761 1501, 99761 1501, 3732-1779, e o endereço é na Avenida Paranapanema 267, no bairro do Brás. Abertura residencial, abertura automotiva e a chave codificada para auto. 24 horas no ar aí o Nelson. Quero também informar os amigos e agradecer também a UDI
ressonância magnética do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, que a partir do dia 1º de fevereiro também estará apoiando culturalmente a Rádio Cidadania. Temos aí dois aparelhos lá na UDI. Onde fica a UDI, você quer saber? Fica ali na Mato Grosso, número 800, justamente no quarteirão da Santa Casa. E o Dr. Ronaldo está equipando, e já equipou, na verdade, com 2 aparelhos aí sensacionais de ressonância magnética, e tem vários atendimentos para vários convênios e tudo mais, né? Tem até uma pequena cota aí para o SUS também, né? Que depende naturalmente lá de Bauru, né? Do ESSA de Bauru, da DRS de Bauru, na verdade, depende essa autorização de maior número de casos. Mas, enfim, são novos apoiadores que estão vindo para ajudar aí a todos nós, colaboradores da Cidadania, a manter a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré, 14 anos no ar, com certeza, né? Mandando um abraço para Sandra Ribeiro Rosa Antônio, que faz aniversário hoje, continua secretária da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Um abraço para Sandra. O João Matheus Rubio Arruda, grande músico, trombonista, né, João Matheus? É o líder aí daquela orquestra, né? Como é que chama? John Brass Orquestra. O Marcos Pierre, que já foi colaborador aqui da rádio, Carlos Eduardo Teres de Menezes, a Bruna Zucari, que está lá em Itaí, Gilberto Terceiro Sasdelli de Barreto, nosso colega aí de turma. Um abração para o Gilberto, que é neurologista, Márcio Luciano Ferreira, também o Rubens Prata, né? Que tem um ateliê aí, beleza? Um abraço, Rubens Prata, Roberta Menezes, desculpe, também aniversaria hoje, e a Isabel Cassetari. Parabéns a todos e também os amigos aqui que estão na nossa agenda, a Silene Cristina Doni Trevisan, o Antônio da Silva, o Gerson, o Marquito, que eu já falei, a Amanda de Souza e também o Pedro, faz aniversário, Pedro Rosário. Faz aniversário hoje também, parabéns a todos os amigos. E vamos às notícias do dia de hoje, já agradecendo os amigos que estão aos poucos acessando aí a nossa página. Como sempre, eu costumo dar uma olhadinha nas últimas postagens, né? Sempre destacando aquelas postagens mais curiosas, mais interessantes. E já vou agradecendo a Érica e o João Paulo Carvalho, que estão aí acessando a nossa página. Um abraço para vocês. A Nilza dos Santos, toda a tarde está conosco, assim como a Malha Escuro, todos aí desejando uma boa tarde a nós e aos nossos ouvintes. E o cerimonialista, o Marcos, né? O Gonçalves, né? Como é que é? O Marcos Gonçalves, é isso aí. Tá fazendo... Mauro, desculpe, o Mauro Gonçalves Pérez, troquei o nome do Mauro, que é lá de São Paulo. Um abraço, ouve todos os dias, também está conosco e sempre dando alguma dica. Hoje é Dia Nacional do Aposentado. Ele pergunta, faz uma pergunta pertinente. Está em extinção o aposentado, Titonelli? É verdade, do jeito que estão querendo mudar as regras da aposentadoria, a gente até pode dizer que é uma espécie de extinção o aposentado. Trabalhar 49 anos para ter direito aí uma aposentadoria integral é uma maluquice generalizada, né? Não sei se não passa no Congresso, tenho a impressão, né? Mas é a ideia do governo Temer e muita gente, muitas pessoas aí idosas, né, que vestiram camisa amarela. Será que já se arrependeram, Tomé? Acho que sim, né? Bateram panela e agora, de repente, essas mudanças drásticas e outras cositas mais que a gente vê no dia a dia, que é de chorar, né? São 13 horas e 15 minutos. A Nilza dos Santos está conosco, portanto, o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, a Andy Liz, que chegou cedo, a Andy Liz aqui na rádio hoje. O que está acontecendo? A Neide Clary Pegoli Rocha, nunca sei se é Clary ou Clary, viu, dona Neide? Um abraço, que ela que é uma das grandes batalhadoras pela PAI. A Karen Ferraz também conosco, Fernando Nenê Silva, do Jornal Victoriano, um abraço para o Fernando, e a Mara Escuro, todos conosco aí. E vamos direto a Brasília, vamos falar um pouquinho de inflação, entre outras notícias, o bloco do Nacional Informando. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Expectativa de inflação dos brasileiros cai para 7,9%. Presidente do Supremo autoriza que gabinete de Zavascki retome delações da Odebrecht. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC.
Empresa Brasil de Comunicação. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, autoriza que Gabinete de Zavascki retome delações da Odebrecht. As informações com a repórter Priscila Mazenotti. O presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, autorizou os juízes auxiliares do gabinete do ministro Teori Zavascki a continuar com os trabalhos nas delações premiadas de executivos da Odebrecht. Com a morte de Teori na semana passada, os trabalhos estavam parados à espera de uma decisão sobre o futuro da Lava Jato na Suprema Corte. Com isso, a agenda de depoimentos, já marcada para esta semana, será mantida. Estão previstos os depoimentos de 2 executivos. Antes de morrer, Teori vinha trabalhando intensamente no processo. Havia a previsão de homologação das delações premiadas em fevereiro. Ainda assim, Carmen Lúcia precisa decidir agora quem vai herdar a relatoria dos processos da Lava Jato. O regimento do STF prevê 2 possibilidades: a redistribuição entre todos os integrantes da Suprema Corte ou somente para aqueles que integram a segunda turma, da qual Teori fazia parte. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. Os brasileiros esperam uma inflação média acumulada em 7,9% para os próximos 12 meses, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A taxa é bem inferior aos 9,1% registrados na pesquisa de dezembro do ano passado e é a menor desde janeiro de 2015. A queda de 1,2 ponto percentual foi o maior recuo desde o início da série histórica do levantamento em setembro de 2005. O índice de confiança da indústria sinaliza alta de 3,1 pontos em relação ao último mês de 2016, subindo para 87,8 pontos. Com o resultado, o índice retornaria ao patamar de setembro passado, revertendo as perdas do último trimestre do ano. A primeira prévia do ano da sondagem da indústria foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo os economistas, o resultado preliminar de janeiro indica melhora tanto das perspectivas para os meses seguintes, quanto das considerações sobre a situação atual. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 18 minutos, completando todas as informações a respeito do caso Teori Zavascki. Auxiliares de Teori vão retomar o caso do Odebrecht, demos essa notícia, também está no site UOL. Carmen Lúcia autorizou os trabalhos com delações da Lava Jato. Em áudio, piloto menciona chuva. O áudio que naquela caixinha, né, que é a caixa preta, né, que não é exatamente preta, mas estava lá o áudio. E até é bom falar sobre isso, que eu vi uma jornalista, intitulada jornalista, se não me falha a memória, da própria Veja, dando assim em primeira mão que um sargento, viu, Detonelli, lá que teria acesso a isso, teria pagado tudo que estava gravado lá. Olha que mentira que soltaram. E ontem tinha gente reproduzindo e dizia que esse terceiro sargento era filiado de um determinado partido de esquerda aí. Mentira, né? Está provado, já recuperaram o áudio, e o áudio, as primeiras informações diz que o piloto citava a questão da chuva, e tem 30 minutos de gravação, que tudo isso vai ser degravado, e naturalmente deverá esclarecer alguns aspectos, se a tese do acidente vai prevalecer ou se a tese do atentado vai prevalecer, né? Isso daí, esperamos, todos nós queremos, que haja uma rigorosa investigação e séria, né? Sem desvios aí no meio do caminho. Planalto é alvo de pressão de partidos por indicação ao STF, eu estava vendo aqui no estado de São Paulo também. O presidente Michel Temer está sendo pressionado por representantes de tribunais superiores, partidos e parlamentares a escolher o substituto Teori Zavascki. Um dos nomes citados é do ministro Alexandre de Moraes, da Justiça. Jesus! O que eu posso falar, né? Não dá, né? Alexandre de Moraes no STF. Apesar que tem Gilmar Mendes lá também, né? Então, a gente mostra, ou a gente percebe que as coisas não vão caminhar como deveriam caminhar, né? Com isenção e tudo mais, né? Não dá. Mas, enfim,
a responsabilidade é do presidente e a aprovação tem que ser para o Senado, onde tem um monte de gente investigada, né? São mais de 200 parlamentares dos mais diferentes partidos que estão citados nessa delação da Odebrecht. Fora outras delações que certamente irão aparecer nomes aí que até o momento não foram citados. E aproveitando falar também da questão de Bauru, também o jornal Victoriano já atualizou essa página e dá também essa informação, que 200 fogem do presídio dominado pelo PCC em São Paulo. Segundo a PM, parte dos presos lá de Bauru foi recapturada e o motim já foi controlado. Uma notícia que está na primeira página do UOL, reproduzida também pelo jornal O Vitoriano, do nosso amigo Nenê, né, Nenê? Está atualizando rápido aí a página, hein? Uma rebelião no Centro de Progressão Penitenciária, CPP-3, professor Noé de Azevedo, aconteceu agora há pouco em Bauru, resultou na fuga de cerca de 200 detentos na manhã desta terça. A unidade prisional tem capacidade para 1.124 presos no regime semiaberto, mas atualmente abrigava 1.427, tinha 300 a mais. É a primeira rebelião do ano em presídios paulistas, segundo os sindicatos de trabalhadores dessas unidades. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária não forneceu um número oficial de presos que fugiram, nem quantos foram recuperados. Segundo o Copom, no entanto, a estimativa é de ao menos 200 fugitivos lá em Bauru, hein? A rebelião começou por volta das 8 da manhã. Em nota das 11h45, a Secretaria diz que a situação já está controlada e o grupo de intervenção rápida, formado por agentes de segurança penitenciária, está junto com a PM realizando a contagem dos presos, pois alguns deles aproveitaram da confusão para evadir-se do presídio. O texto diz ainda que não houve reféns e que parte dos evadidos já foi capturada e será levada ao Centro de Detenção Provisória de Bauru. Está aí as fotos mostrando muita fumaça, né? Fumaça negra aí, botaram fogo certamente em colchões e outras em camas, etc., né? Então, realmente, bem próximo da gente aconteceu essa rebelião e essa evasão de mais de 200 presos. Nós temos duas matérias ainda, o Titonelli, sobre essa questão do acidente ou atentado, né? Não sabemos, vamos esperar a resposta das investigações. Uma falando sobre o sigilo da investigação e a outra a cobrança da OAB. Essas duas matérias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O federal decretou nesta segunda-feira o sigilo nas investigações sobre a queda do avião com o ministro Teori Zavascki e mais 4 pessoas no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Com isso, será sigiloso todo o inquérito da Polícia Federal e do Ministério Público sobre a tragédia. Também nesta segunda-feira, a FAB, Força Aérea Brasileira, informou que a caixa preta da aeronave foi danificada, mas que o gravador é protegido, possibilitando a recuperação das falas dentro da cabine do piloto. Mas os investigadores ainda não acessaram o conteúdo das gravações. Segundo a FAB, a caixa preta sofreu danos por causa do contato com a água do mar. Por isso, o equipamento passa por uma secagem. Depois, os investigadores vão verificar se os dados continuam preservados. Em seguida, poderão processar e transcrever as informações guardadas na caixa preta. A FAB informou que o tempo desse trabalho depende das condições do equipamento. A caixa preta encontrada no avião tem 2 partes. Uma delas é o gravador em si, que é altamente protegido, e a segunda parte é a base, que faz a ligação com o armazenamento de dados. E é esta segunda parte que está molhada e precisa ser recuperada. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. A OAB pediu que Carmen Lúcia decida o futuro da Lava Jato no Supremo antes do fim do recesso do Judiciário. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, divulgou uma nota cobrando da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, a imediata definição do futuro da Operação Lava Jato. A OAB afirma que não é razoável que, em situação excepcional, se aguarde o fim do recesso do Judiciário, que vai até o dia 1º de fevereiro, para tomar uma decisão sobre os rumos da Lava Jato. Na nota da OAB, o presidente Cláudio Lamáquia diz que Carmen Lúcia deve decidir logo sobre a homologação ou não das delações premiadas, antes mesmo da definição do novo relator da investigação.
A OAB comenta que a interrupção dos trabalhos seria um desserviço que desmerece a memória do ministro Teori Zavascki. O ministro era o relator da Lava Jato para pessoas com foro privilegiado. Teori estava prestes a homologar ou não a delação dos 77 executivos da empreiteira Odebrecht, que citam políticos suspeitos de receberem recursos de origem ilícita. De Brasília, Lucas Podeus Leão. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 27 minutos. Mais uma informação aqui no Jornal do Estado de São Paulo. O dono de jato de Eduardo Campos fecha a delação premiada. Aí, ó, apontado pela Polícia Federal como responsável por entregar propina de empreiteiras ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, já falecido, né, do PSB, morreu num acidente em 2014, em plena campanha presidencial, em agosto. O empresário João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, conhecido como João Lira, assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Turbulência. E haja turbulência, hein? Lira se apresentou formalmente como o único comprador do avião que caiu em Santos. Tá aí, mais um acidente que a gente não tem muita explicação. Até hoje não está muito bem claro isso. Como também a morte do Juscelino Kubitschek, a morte do João Goulart, né? Do próprio Ulisses Guimarães, do Castelo Branco, e assim vai, né? Se a gente for buscar longe, não ficou muito claro, não ficaram muito claros nenhum desses acidentes. São 13 horas e 28 minutos, vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Hoje a gargantinha está meio raspando, viu, Titonelli? Depois eu vou pegar uma receita com o Titonelli aí, para ele que é locutor, já faz uns 30 e poucos anos, né? É isso aí, eu só faço 20 anos, viu? A previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, 19 de mínima, 27 de máxima. Há uma possibilidade de 7 milímetros de chuva no dia de hoje. E essa chuva, a possibilidade de chover aí na parte da tarde, né? Da tarde e também à noite de hoje. Tá ok? Essa é a previsão do clima. Tem umidade hoje aqui na Estância Turística de Avaré, entre 86 de máxima e 52 de mínima. E o vento soprando aí a 14 quilômetros horários. Este, segundo o Jornal do Tempo, essa é a previsão. Dá mais uma olhadinha no pessoal que acessou a nossa página, mandando um abraço para o Nicolau Rodrigo, para a Marisa Dickler também, que são amigos que estão sempre conosco aí, além dos já citados, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que entrou. Basicamente são esses. A gente agradece. Quem quiser compartilhar, por favor, compartilhe aí o nosso 60 minutos. Mais um bloco de informação aqui na Cidadania FM, Nacional informando e falando, entre outras notícias, do SISU. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Inscrições para o SISU podem ser feitas até sexta-feira. 32 pessoas morreram por febre amarela em Minas Gerais. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Começam hoje e vão até sexta-feira as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Ao todo são 238 mil vagas em 131 instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. O SISU seleciona os estudantes com base na nota do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Cabe a cada instituição definir o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos. 32 pessoas morreram com febre amarela em Minas Gerais. O número foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais e apresenta 7 mortes a mais que o boletim de sexta-feira. Os óbitos confirmados ocorreram em 14 municípios.
Outras 51 mortes suspeitas seguem em análise. Ao todo, Minas Gerais já soma 391 notificações, das quais 58 tiveram confirmação. Os casos e mortes são considerados confirmados quando o paciente apresenta exame positivo para a febre amarela. Especialistas acreditam que a decisão de Trump de abandonar o acordo transpacífico pode favorecer o agronegócio brasileiro. As informações com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. A decisão do presidente americano Donald Trump de abandonar o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, TPP, pode favorecer o agronegócio brasileiro, acreditam especialistas. Em entrevista à imprensa, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, avalia que o país pode aproveitar a oportunidade para negociar com os mercados que vão deixar de receber produtos norte-americanos em condições especiais. Trump começou sua primeira semana de trabalho na Casa Branca, tomando uma série de medidas na segunda-feira, além de pôr fim à participação dos Estados Unidos no acordo de livre comércio, que envolve 12 países do Pacífico, um acordo que havia sido assinado por Barack Obama. Ele também cortou dinheiro federal para ONGs estrangeiras que apoiam o aborto e congelou novos contratos de funcionários, exceto de militares. A Justiça decretou sigilo nas investigações sobre a queda do avião que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e outras 4 pessoas. A aeronave caiu no mar a 2 quilômetros da Ilha Rasa, em Paraty, na última quinta-feira, matando todos os ocupantes. Hoje, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal começam a ouvir testemunhas do acidente. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h32, neste bloco de notícias falamos em febre amarela. E também surgiram 3 casos confirmados de febre amarela em território paulista. Segundo o jornal Estado de São Paulo, essas mortes foram confirmadas, 2 delas de vítimas que contraíram o vírus aqui no estado de São Paulo e uma que foi importada de Minas Gerais para onde havia viajado, na região aí que teve surto. Eu tenho uma matéria da EBC que fala exatamente dessas 3 mortes em território paulista. Vamos a essa matéria da EBC. São Paulo confirmou 3 mortes por febre amarela registradas nas cidades de Américo Brasiliense, Batatais, ambos autóctones, adquiridas no próprio estado, e Santana do Parnaíba, caso importado, pois a vítima havia viajado para Minas Gerais. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde. Outras 3 mortes que estão sendo investigadas pela Secretaria, de pessoas que voltaram de Minas Gerais com sintomas da doença, também podem ter ocorrido por febre amarela. Além desses óbitos, existem 7 pacientes em todo o estado com suspeita de terem contraído a febre amarela. No final do ano passado, um homem de 52 anos morreu em Ribeirão Preto, no interior do estado, com um diagnóstico confirmado da doença. Ele ficou 4 dias internado e morreu no dia 26 de dezembro. O homem morava próximo a uma região de mata, onde vivem macacos hospedeiros do vírus. A suspeita é que espécies silvestres do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença, possam ter infectado a vítima. No Instituto Emílio Ribas, na capital paulista, o hospital referência em infectologia, notícias com credibilidade. Aumento da procura por Jornal 60. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h34, um pequeno problema técnico aí, mas já está resolvido, né? A NT Chaveiro está conosco, o Nelson, que tem lá a sua empresa na Avenida Paranapanema 267, bairro do Brás, e o telefone 24 horas é o 997-61-1501, 997-61-1501, 24 horas Chaveiro aí, para você quando precisar. E, geralmente a gente precisa nas horas impróprias, né? E 3732-1770 é o outro telefone, o telefone fixo lá do NT Chaveiro. E a partir de 1º de fevereiro, teremos conosco neste horário, em toda a programação da cidadania, a UDI Ressonância Magnética, empresa aí que presta excelentes serviços
nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, referência em radiologia em toda a região, né, o Ronaldo? Um abração para o Ronaldo, que vai colaborar também aqui com a Cidadania FM. O Antônio Carlos Rodrigues acessou nossa página, um abraço aí, obrigado pela audiência, pelo prestígio. E vamos às notícias aqui da cidade. O trecho da Avenida Paulo Novaes, né? Aliás, Avenida Prefeito Misael Frásio Leal, poderá ser interditada para execução das obras da duplicação da rodovia João Melão. A CCR-SP Vias, concessionária que integra o programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo, vai interditar a partir desta terça-feira, dia 24, hoje, portanto, hein, pessoal? A Avenida Prefeito Misael Frásio Leal, próxima às antigas lagoas artificiais, no trecho de entrada da cidade. O pessoal caminha ali, que será interditado. A previsão é que no mês de abril, um novo acesso seja disponibilizado nesse local. Nesse período, os motoristas que trafegarem pelos bairros Jardim Boa Vista, Vila Jussara e Jardim Paulista e desejarem acessar a SP255, deverão utilizar a Avenida Prefeito Paulo Novaes. Para garantir a segurança dos motoristas, o trecho citado será amplamente sinalizado e os serviços serão monitorados por colaboradores da concessionária. Os usuários poderão obter informações do tráfego pelo site ou pelo Disque CCR SP Vias, que é o 0800 703 5030, 0800 703 5030. Além disso, há disponível no quilômetro 259 da rodovia João Melão uma central de informações para os usuários da rodovia e moradores que residem à margem da SP255. Para melhorar, tem que haver todas essas adequações, sem sombra de dúvida. A Prefeitura propõe dividir 13º salário dos funcionários municipais, a divisão em 3 parcelas. Em reunião realizada na segunda-feira, dia 23, a Prefeitura de Avaré propôs ao Sindicato de Servidores Públicos o parcelamento do 13º em 3 parcelas. O encontro ocorreu depois do Tribunal de Justiça de São Paulo determinar que a Prefeitura pague o 13º salário atrasado de funcionários públicos até o final de janeiro. A Prefeitura não informou se a notificação já foi feita, mas o sindicato disse que a notificação aconteceu na sexta-feira, dia 20. A administração municipal tem o direito de recorrer da decisão. Durante a reunião, a Prefeitura teria feito 2 propostas ao sindicato. Uma delas é pagar o 13º integral até 1º de fevereiro e o pagamento referente a janeiro até 25 de fevereiro. A outra proposta é dividir em 3 vezes o 13º salário para 30 de janeiro, 20 de fevereiro e 20 de março, e o pagamento referente a janeiro e 25 de fevereiro. As propostas serão analisadas pelo sindicato. Naturalmente, tem que ouvir a categoria para aceitar ou não algumas dessas alternativas. Abrindo essa matéria, estava no jornal Avaré Urgente, do Marcelinho. O Jornal do Gunhê traz também alguns questionamentos e algumas manchetes que nós vamos ler aqui. Prefeito teria participado da transição, está perguntando o Gunhê, né? Eu acho que sim, né? Pelo menos foi representado por pessoas da sua confiança nessa transição. Governo inicia mostrando sérias contradições, também a opinião aí do Jornal do Gunhê. Sindicato se reúne com o prefeito, mas quer ouvir funcionários, tem que ouvir realmente. CCR interditará a Avenida Misael Frásio Leal a partir de hoje, já demos essa notícia. Projeto Guri oferece 58 vagas para Avaré. Importante projeto Guri, tem que ser prestigiado, tem que ser realmente, se possível, até ampliado, né? E uma carta aberta a Everton Machado. Quem é Everton Machado? É o filho do secretário da Saúde. Na verdade, está havendo aí uma querela entre o Gunhê e o filho do doutor Roslindo, né? Eles, naturalmente, têm que se entender entre eles, né? Certinho? Corpo em decomposição é encontrado em rio entre Piraju e Timburi. São aí notícias do Jornal do Gunhê. O jornal O Victoriano, que é o jornal de internet mais novo, mas esse é o caçula, né? Que é o Fernando Silva, né? Fernando Silva ou Fernando Santos, agora fiquei na dúvida. E o Nenê, né? Fernando Silva é o Nenê, exatamente. O Fernando Santos
é o companheiro dele de jornal. Ele detalhou aí a rebelião, né, que nós já comentamos lá de Bauru, já comentamos isso. Outra notícia, morador de rua que teve o corpo queimado está na UTI lá da Unesp. Paciente morre no PS à espera de cirurgia e família registra BO, uma notícia do dia 20 de janeiro. Teria sido negado a ocorrência desse fato pelo atual secretário de Saúde. Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, oferece 160 vagas pelo SISU. Está aí o SISU, nós já demos notícias sobre o SISU. E aqui Avaré, o Instituto Federal também entra nessa... Os alunos que disputam também as vagas do campus de Avaré também. Que vai ter engenharia de... Como é que é o nome mesmo? Engenharia de sistemas... Engenharia, deu uma pane aqui, ó. Qual é o nome do curso lá, do novo curso mesmo? A Engenharia de Biosistemas, né? Exatamente, que é o novo curso que será implantado, vou até confirmar aqui, tem na minha página. É uma oportunidade nova, esse tipo de curso, né? É um curso de 5 anos, gratuito, é a primeira universidade, a primeira faculdade gratuita da nossa região, né? É uma maravilha. Vamos até confirmar aqui, exatamente isso. Curso de Engenharia de Biosistemas, duração de 5 anos, 40 vagas disponíveis, inscrições pelo SISU. Tá aí o Sebastião Cruz, o diretor lá do Instituto Federal, sempre bastante ativo, né? Parabéns aí pelo trabalho que faz, e também aos professores, né? Todos os professores do Instituto Federal, que realmente foi um grande avanço na educação de Avaré e região, a implantação do Instituto Federal de São Paulo, chamada Escola Técnica Federal. E ontem eu postei, estou vendo aqui até, um vídeo do Davi Miranda, impressionante, viu? Não dá para entender, né, que certos governantes assim o façam. O senhor João Dória, o prefeito de São Paulo, prefeito eleito, já está em atividade, mostra um vídeo da 23 de maio, uma avenida que quem conhece São Paulo sempre passa por lá, eu sempre estou passando por lá. Havia uma série de grafites muito bonitos, alguns pichados, que o pessoal infelizmente acaba pichando. E o que o senhor João Dória fez? E o vídeo mostra isso com muita clareza. Pintou com uma tinta horrorosa, viu? Cinza. Então você não tem mais nenhum grafite, que é arte. Grafite é arte, né? E o senhor João Dória foi lá, pintou de cinza todo esse muro enorme. E o filme do Davi Miranda mostra toda a extensão enorme, e os grafites foram literalmente pelo espaço, né? E isso é inadmissível e está realmente dando um desgaste muito grande para o João Dória. Inclusive postaram na internet, né, uma arte escrita dessa maneira, né? Vou até dar uma olhadinha aqui direitinho, está escrito assim, ó: grafite é crime no país onde roubar é arte. Grafite é crime no país onde roubar é arte. Aí, homenagem ao seu João Dória, que tem tomado atitudes, no mínimo, questionáveis. E aplaudido pela grande imprensa ainda, né? Isso que é o pior, né? Então, a gente fica triste de ver realmente esse tipo de coisa acontecendo sob as barbas de todo mundo aí. Deixa eu ter mais alguma postagem que nós fizemos. Essa aqui é interessante também, da Rádio Bandeirantes, no Twitter. Vacina contra câncer de mama se mostra eficaz. Maior índice de resultado positivo foi em mulheres com câncer ductal. Tem vários tipos de câncer de mama. Um deles que deu mais resultado na aplicação de vacina foi exatamente o chamado câncer ductal. Mas já é um avanço importante com relação a essa doença que vitimiza muito, talvez, o tumor mais frequente das mulheres, junto com o câncer de colo de útero, que já tem vacina, que é o HPV, né, que agora começou a ser aplicado não só em meninas, como também em meninos, já que é o homem que passa para a mulher o HPV. O HPV é causa de câncer de colo de útero, câncer de ânus, câncer de vagina, câncer de garganta, tá? Isso é o HPV causando
um estrago danado aí. Agora, felizmente, tem vacina que já é feita nos postos de saúde, inclusive para meninos a partir desse ano, entre 12 e 13 anos. Essa faixa vai ser reduzida até 9 anos, como acontece também para as meninas. Lá no posto eles fazem 2 doses, tomam uma dose e depois de 6 meses toma outra dose. Diferente do esquema até recomendado em bula, que é de 3 doses, né? Mas o governo tem trabalhos que mostram que é eficiente fazer dessa maneira. Obrigado aí ao Flávio Zandoná, vereador conosco, que também acessou nossa página, e o doutor Henrique Lopes Arantes. Aí, ô Henrique, para quem não sabe, o Henrique é casado com a Carla, minha filha, ele é cirurgião plástico e também acessou lá em São Paulo a nossa página. Um abraço para todo mundo aí e um beijo na criançada, né? Quem mais que acessou? O Nicolau, já falei. Vou falar o nome de todo mundo. A Marisa Dickler, a Nilza dos Santos, o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, a Andy Liz, o Henrique Lopes Arantes, colega cirurgião plástico, né, Henrique? A Neide Pegoli Rocha, Karen Ferraz, o Flávio Zandoná, que é vereador, Nicolau Rodrigo, Fernando Nenê Silva, jornalista, a Malha Escuro também. Tem mais alguém? Esse e a Nilza, né? Se eu já falei, falo de novo também. Um abraço a todos aí. Voltamos a Brasília com mais um bloco de notícias, Nacional informando. E olha só a situação da Itália, hein? Agora, avalanche matando mais pessoas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Minas Gerais apresenta mais de 390 casos suspeitos de febre amarela. Número de mortos em avalanche na Itália sobe para 14. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O índice de preços ao consumidor medido pela FIP na cidade de São Paulo desacelerou para 0,58%. Entre os itens que contribuíram para a desaceleração está habitação, que passou de 0,71% para 0,39%. Despesas pessoais, transportes e vestuário também tiveram queda. Minas Gerais apresenta mais de 390 casos suspeitos de febre amarela. Os detalhes com Gustavo Abreu, da Rádio Confidência de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo informe com os casos de febre amarela em Minas Gerais. As notificações suspeitas passaram de 272 para 391, sendo que 58 já foram confirmadas por exames de laboratório. O saldo de mortes investigadas também subiu. Agora são 83 óbitos notificados, sendo que 32 já foram confirmados. As vítimas, segundo a Secretaria, são 29 homens e 3 mulheres, com média de idade de 43 anos. Os casos de febre amarela em Minas estão concentrados na faixa leste do estado. São 41 municípios com casos suspeitos. Mas foi confirmada pela primeira vez a morte de um paciente que vivia fora dessa área. É o caso de um homem atendido e diagnosticado com a doença no Distrito Federal. Ele morava na zona rural de Januária, município situado no norte mineiro. A situação em Minas ainda é considerada mais crítica com relação às notificações nos municípios de Caratinga e Ladainha. Para vacinar a população nas áreas prioritárias, cerca de 1.600.000 doses da vacina foram distribuídas aqui no estado contra a febre amarela desde o início do ano. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu. O funcionamento de linha de trens 7 Rupi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos em São Paulo, será normalizado apenas na quinta-feira. A linha férrea foi afetada por um deslizamento de terra na última sexta-feira e funcionamento parcialmente interrompido. De acordo com a CPTM, de sexta-feira até hoje já foram removidos 170 caminhões de terra do local do deslizamento. Os técnicos se concentram agora em recompor os sistemas de fibras óticas, telecomunicação, sinalização e rede aérea do sistema de energia de alimentação de trens. O número de mortes na avalanche que soterrou um hotel de luxo na Itália subiu hoje para 14 após as equipes de bombeiros tirarem o corpo de 2 mulheres dos escombros. Com isso, segundo as autoridades italianas, cai para 15 o balanço de desaparecidos. Os sobreviventes totalizam 11 pessoas até o momento, sendo que a maioria delas passou mais de 24 horas debaixo da neve. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São 13 horas e 51 minutos. Mais algumas informações. Houve uma breve interrupção aí no Face, né? Mas já parece que voltou tudo ao normal. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias aqui que nós temos para vocês. Dória, prefeito de São Paulo, quer endurecer lei contra pichadores. Tem uma obsessão aí contra os pichadores, né? Paulista, o time Paulista Jundiaí, foi eliminado da final da Copa São Paulo. Quem vai jogar a final é o Corinthians contra o Batatais, ô Tonelli? Tá aí, ó. Coringão chegando na final, hein? Em seu primeiro compromisso no ano, a primeira-dama Marcela Temer se reuniu com gestores estaduais da Criança Feliz, que ela fez um discurso rapidinho. Também temos a informação, vamos dar uma olhadinha na verdade, tem essa aqui que é interessante, o Jornal do Estado de São Paulo, até vou mostrar aqui o pessoal do Face, tem as fotos de São Paulo, do centro de São Paulo, e essa matéria está dizendo aí a grande oportunidade de a gente voltar a visitar o centro e relembrar as belezas que tem no centro. É uma série de fotos, né? E realmente o centro de São Paulo, se fosse recuperado, tem relíquias lá muito interessantes. Um ensaio fotográfico é de Tiago Queiroz, resgatando belezas da região central da cidade, onde o novo e o velho se misturam. Aos 463 anos de São Paulo, amanhã, inclusive, é feriado lá na capital, né? Tá um bom feriado aí para os amigos paulistanos, com certeza. Últimas manchetes do site UOL. La La Land iguala recorde de indicações ao Oscar. É o filme musical que realmente o pessoal tem gostado. Conversei com algumas pessoas que assistiram. Uns gostaram, outros acharam muito hollywoodiano, né? Mas enfim, o musical com Ryan Gosling e Emma Stone concorre a 14 prêmios do Oscar. Tá aí. Tem também uma outra notícia mais atualizada agora. Áudio não indica, escuta essa, Titonelli. Áudio não indica falha no avião de Teori, diz a FAP. Segundo o áudio das gravações da caixa preta aí. Polícia entra em Alcaçuz em busca de armas e celulares, que foi o palco do massacre lá no Rio Grande do Norte. Obrigado aí para o seu Oswaldo Gregório, boa tarde para o senhor também, um abraço, obrigado pela audiência. Alunos que fizeram a segunda aplicação do Enem relatam problemas no SISU. Justiça derruba veto ao aumento de velocidade nas marginais de São Paulo. Aí, a compensação tem mais ambulância lá para pegar as vítimas, né? Vai na contramão daquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Que a ONU recomenda, inclusive para as grandes metrópoles, que é a baixa velocidade nas vias expressas. Enfim, o prefeito resolveu aumentar a velocidade e vamos ver no que vai dar. São algumas das informações que nós temos para vocês. E a Meryl Streep, que é a rainha do Oscar, bate o recorde de indicações. Aliás, grande artista, fez um discurso no Globo de Ouro muito interessante, né? Mostrando aí as facetas aí, contradições da sociedade americana. Por falar em contradições, tem um filme que eu vou ver em breve, que chama Invasão Americana, se não me engano esse é o nome, do Michael Moore, que faz visita a outros países para achar soluções para os problemas dos Estados Unidos. Ele que é bastante polêmico e faz severas críticas aos conservadores norte-americanos. Já fiz vários filmes, por sinal, um dos mais interessantes é sobre a saúde americana, que é uma barbaridade, viu? A saúde americana é pobre lá, se pegar doença grave, está ralado. A verdade é essa. Não tem SUS lá, para ter uma ideia. O pessoal fala muito mal do SUS aqui, viu, Titonelli? Mas vai lá nos Estados Unidos, pega uma doença grave, né? Tipo um câncer, por exemplo, e vai tratar lá. Se você não tiver dinheiro, você morre, viu? Porque não tem essa cobertura que tem aqui no Brasil, não. Obrigado a todos os amigos que acessaram a nossa página e nós vamos encerrar exatamente com a história hoje, falando do soldado japonês que ficou 30 anos sumido e achava que a guerra não tinha acabado ainda. Uma boa tarde a todos, amanhã estarei aqui nos 60 Minutos, até lá.
Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Há 45 anos, um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial foi encontrado nas florestas de Guam, território dos Estados Unidos no Pacífico Sul. Ele sobreviveu por quase 3 décadas e no retorno ao Japão foi recebido como herói, mas sem conseguir se adaptar à moderna sociedade daquele país. Em 1972, 27 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o japonês Shoichi Yokoi foi descoberto nas selvas de uma ilha que serviu de base para os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki. A dramática história de sobrevivência e a crença incondicional ao código do Exército Imperial japonês o tornou herói nacional. Quando finalmente foi descoberto no dia 24 de janeiro de 1972, o ex-soldado Shoichi estava com 57 anos e ainda acreditava que sua vida estava em perigo. Ele foi encontrado por 2 caçadores locais que verificavam suas armadilhas ao longo de um riacho da região. Assustado pela visão de outros seres humanos depois de tantos anos de solidão, Yokoi tentou agarrar o rifle de um dos caçadores. Porém, muito fraco, foi dominado facilmente. Temia ser levado como prisioneiro de guerra, o que seria uma vergonha para um soldado japonês e para sua família ao retornar para casa. Por isso, enquanto era levado, implorou para ser morto ali mesmo. O aparecimento de Shoichi quase 30 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial o transformou em celebridade. Ele preferia ter morrido a serviço do imperador. Cercado pela mídia internacional, o antigo soldado era alvo de reportagens, despertando a simpatia e a curiosidade de milhões de japoneses. Shoichi, uma figura popular na televisão japonesa, levava uma vida austera. Durante muito tempo, desejou conhecer o imperador Hirohito, mas foi recebido pelo herdeiro, o imperador Akihito. Shoichi Yokoi morreu em 1997, aos 82 anos. História hoje. Edição Patrícia Leite. Apresentação Gilson Santa Fé. Sonoplastia Messias Melo. Aos amigos e amigas do Face, encerramos aqui os 60 minutos. Amanhã tem mais jornal ao vivo pelo rádio, também pelo Face. Daqui a pouquinho estaremos postando no YouTube essa edição dos 60 minutos. Um abraço a todos, até amanhã.